Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Eu quero, se for possível, colocar os textos ali, é legal. Levítico 6:13. O tema da minha palavra é como manter o fogo aceso e deixar queimar. Você pode repetir? Como manter o fogo aceso e deixar queimar. Poucos falaram, nós vamos repetir de novo, para dar uma oportunidade para aqueles que não repetiram. Como manter o fogo aceso e deixar queimar. Queridos, Deus nos deu uma palavra, Levítico 6:13. Deus nos deu uma palavra para este ano, que é: esforça-te, tem bom ânimo, teu Deus é com você. E aí, para mim, isso não estava completo. E eu pedindo algo para o Senhor, sobre completar isso. E quando o Felipe estava ministrando lá na nossa confraternização, no final do ano, quando o Felipe estava ministrando, e ele falou desse texto, e na hora o Senhor me ministrou. Na hora. Que para você, o que significa esse esforço, o que significa esse bom ânimo, e para Deus ser com você. E Deus me falou do fogo que tem que ser mantido aceso. E eu quero ser o mais didático possível. Embora o horário está avançado, vou tentar ser o mais didático possível. O texto diz: o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Queridos, a palavra de Deus nos convida a manter o fogo do Espírito Santo aceso, constantemente. E é interessante que o altar aceso fala da presença de Deus, mas fala também da dedicação e do esforço humano, que para manter aquele fogo aceso, todas as manhãs, os sacerdotes tinham que renovar. Todas as manhãs. Quem já teve lamparina em casa? Tem gente se escondendo aí para não falar da idade. Eu já tive lamparina em casa. E todos os dias era a tarefa das crianças. Conforme ia crescendo, ia pegando outras funções, os mais novos iam assumindo essa tarefa. Pegar todas as lamparinas, completar de querosene, pegar o pavio, arrancar aquela parte que queimou muito, colocar mais pavio para fora e deixar todas prontinhas no mesmo lugar onde elas estavam de manhã. Era a tarefa da criança fazer isso. Então, quando nós falamos do fogo aceso, nós estamos falando da presença de Deus. Agora, a presença de Deus só está se houve esforço humano para manter o fogo aceso. Então, essa primeira parte, eu dividi em duas partes minha palavra, como manter o fogo aceso. E depois nós vamos falar sobre deixar queimar. Queridos, manter o fogo aceso fala de um compromisso de oração, dedicação, santidade para manter o fogo aceso. É um esforço. E todos os dias, diga todos os dias. Queridos, se você todos os dias não renova o pavio, se você todos os dias não se esforça para que a presença continue, você pode perder a presença de Deus. E exige esforço humano. E o esforço fala da dedicação, de orar todos os dias, ler Bíblia todos os dias, ter comunhão com Deus todos os dias, para o fogo continuar aceso. Tem a parte humana necessária. Então o fogo aceso falava da presença de Deus. Mas a presença de Deus se mantinha, porque o homem fazia a sua parte. Este ano, você é convidado a fazer a sua parte. E para manter o fogo aceso, fala de manter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de dedicação, uma vida de comunhão com o Senhor. É assim que nós mantemos o fogo aceso. Para todos os dias o sacerdote ir lá e preparar o fogo, e preparar para que ele não se apagasse. Fala de esforço, fala de dedicação, fala de ação diária, para que a presença de Deus
se manifeste. Primeiro vamos falar da oração. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Ou seja, tenha uma atitude de oração diariamente. Porque a oração é o combustível que mantém a presença de Deus. A oração é o combustível que mantém o fogo aceso. A oração é o meio pelo qual conectamos Deus. O Silvio insiste num negócio que ele ouviu há 30 anos, e nós vamos fazer, e é verdade. Um dizer que ele viu, ou era de uma igreja onde ele participou, que dizia: antes do culto, eu falo com Deus. Durante o culto, Deus fala comigo. Após o culto, eu falo com os irmãos. Nós vamos botar nos quadrinhos ali na frente da porta, para a gente sempre levar. Antes do culto, eu chego, venho para o meu lugar e eu falo com Deus. Durante o culto, eu não olho o celular, amém? Durante o culto, eu não viajo no celular, amém? Não fico saindo para ir no banheiro, não tem necessidade, amém? Camarada vai no futebol, 45 minutos ali paradinho, não quer perder um lance. E no culto consegue sair 2, 3 vezes, é assustador. Então, durante o culto, Deus fala comigo. E depois do culto, não sai correndo embora. Fale com os irmãos. Tem um tempo de comunhão, mas também não exagera, né? Tem alguns que se deixar, a gente sai daqui meia-noite para fechar. Eu já entrego a chave. Falo, toma a chave, depois vocês fecham. Mas não vai embora correndo. Tem um tempo aqui de comunhão. É importante, muito importante. Queridos, Pedro diz na primeira carta o seguinte: mas começando, coloca lá para nós, Mateus, 1 Pedro 1, 15 e 16. Vamos ler juntos, é importante. Mas, começando aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade ao Senhor. Deus não habita em coração que tolera pecado, coração que aceita pecado. Esse altar precisava ser limpo diariamente. Havia um esforço para que ele fosse mantido limpo, pavios prontos para ser aceso no seu potencial máximo. Nossas vidas devem ser purificadas pela confissão e pelo arrependimento. A maioria de vocês já me ouviram falar: limpo espiritualmente não é o que não se suja, é o que se purifica no sangue do Cordeiro todos os dias. Porque tem cristão que acha que não peca e se acha melhor que os outros. Eu não sou como esses que vivem pecando. Mas a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, como que nós nos mantemos limpos, queridos? Purificados pela confissão, pelo arrependimento. Por isso eu e você precisamos examinar a nossa vida e renovar tudo que pode apagar a chama do fogo, da presença do Senhor. Porque nós podemos comprometer a presença do Senhor nas nossas vidas. Quando tem pecado oculto, quando tem falta de perdão, quando tem práticas mundanas. Então, decida agradar ao Senhor. Pense nisso. É muito importante que eu e você decida por uma vida de santificação. A santificação é o oxigênio que faz o alimento e faz manter o fogo aceso. Sem fogo aceso não jorra água viva. Por que nós não jorramos água viva? Porque falta o fogo. O que está mantendo aquela água correndo é o fogo. No caso, a eletricidade, que é o fogo. Amém? Eu e você precisamos entender, queridos, que sem uma vida de obediência ao Senhor, não mantém a presença do Senhor. Não mantém.
Jesus disse, João 14, Mateus comigo, João 14, 15. Olha como é sério o que Jesus está dizendo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Logo, se você não obedece os mandamentos, seu amor é meia boca. Porque ele está dizendo, se me ama, obedece os meus mandamentos. Se não obedece os mandamentos, o que você chama de amor é qualquer outra coisa, segundo Jesus. Mas não é amor. Então a obediência é uma demonstração prática. E obediência fala de dedicação para manter o fogo. Obediência fala de esforço da oração, esforço do jejum, esforço da dedicação para manter o fogo, para manter a presença do Senhor nas nossas vidas. Para a oliveira estar em chamas, nós precisamos estar incendiados de obediência, de dedicação, de esforço, de santidade, de desejo de agradar o Senhor. E ser obediente nas pequenas coisas. Porque é fácil ser obediente nas grandes. Mas quando nós obedecemos, nós honramos a Deus, atraímos a presença do Senhor, experimentamos o mover do Espírito Santo. A obediência nos faz nos posicionar na vontade do Senhor. Se você confiar nos planos de Deus, eles são melhores que o seu. São melhores que os nossos planos. São muitos melhores. Você vai olhar destaque em tudo quanto é área, no futebol, em qualquer esporte, nos negócios. Você vai olhar a pessoa de destaque no mundo. Eles fizeram a lição de casa e foram além. Você pega os melhores cobradores de falta. Enquanto todo mundo treinou e ia embora, eles ficavam lá, com um propósito de treinar ainda 100 vezes, 150 vezes, 200 vezes. Todos. Pensa num camarada que era bom para bater falta. Ele ficava treinando. Está pensando em alguém? Ele ficava treinando. Também ficava treinando fora de hora. Porque ele não obedecia apenas o mais comum. Ele tinha uma dedicação extra. Pega um Cristiano Ronaldo, ficava treinando muito mais. Neymar ficava treinando muito mais. Aquele do pezinho bem pequenininho, só não é perfeito porque era corintiano. Marcelinho, meu Deus, 34 o sapato do menino. Botava a bola onde queria. Treinava fora do comum. Goleiro, cobrador de pênalti. Treinava muito além do que os outros faziam. E agora eu e você queremos mais de Deus e não fazemos o mínimo. Queremos muito de Deus e não temos esforço para fazer o mínimo, que é dedicação, obediência, santidade para manter o fogo aceso. Amém? Pense nisso. Oração, dedicação, santidade, obediência. É assim que nós podemos manter o fogo aceso. Decida examinar a sua vida. O que pode estar faltando? O que pode estar apagando o fogo do Espírito? O que pode estar comprometendo a chama da presença do Senhor na sua vida? Porque, queridos, o fogo de Deus é a marca de uma vida cheia de propósito e obediência e poder de Deus. Pense nisso. Vamos para a segunda parte. Deixa queimar. Repete comigo, deixa queimar. Jesus disse, coloca lá para nós, Lucas 12, 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Na versão que eu tenho diz, vim lançar fogo à terra, e o que mais quero, se já está aceso. Uma versão traz a ideia de que ele já acendeu o fogo, e já está aceso.
Essa primeira tradução diz que ele é o que mais quero. O que eu mais gostaria é que já estivesse aceso. Para deixar queimar, é impossível se você não fizer o básico. Como é que vai deixar queimar se não está aceso? Como é que vai deixar queimar se não tem presença? Como é que vai deixar queimar se não tem oração? Como é que vai deixar queimar se não tem obediência? Como é que vai deixar queimar se não tem santidade? Como é que vai deixar queimar se não tem dedicação, se não tem prioridade? Como vai deixar queimar, queridos? Então nós vamos refletir um pouco sobre deixar queimar. E eu quero falar de 3 coisas. Enquanto deixa queimar, nós somos transformados. Enquanto deixa queimar, nós somos purificados. Enquanto deixamos queimar, nós somos impulsionados para o centro da vontade de Deus, aonde nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O fogo é símbolo do Espírito Santo, que transforma, que purifica e que impulsiona a obediência. O que aconteceu com os discípulos? Na noite de Pentecostes, eles viram como que línguas de fogo pousando sobre cada um deles, e à medida que as línguas pousavam, eles eram batizados no Espírito Santo e batizados com fogo. Batismo com fogo fala de um batismo de santidade, um desejo absurdo por santificação. Me é lícito, mas não me convém. Não é pecado, mas não me convém. Pode ser feito, mas não me convém. Entende isso? E eles foram impulsionados pelo Espírito Santo. Primeiro, porque foi transformado pelo Espírito Santo. Segundo, porque foram purificados pelo Espírito Santo. E só então, impulsionados. Nós queremos ir, mas não temos nem mantido o fogo aceso. Nem mantemos a presença de Deus nas nossas vidas diariamente, pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão diária com o Senhor. Não fazemos o básico e queremos ser impulsionados. Só somos impulsionados depois de manter o básico e aí deixar ser transformado, deixar queimar. Enquanto deixa queimar, está sendo transformado. Enquanto deixa queimar, está sendo purificado. E então somos impulsionados. Em nome de Jesus, este será o ano que Deus vai te levantar, como nunca antes. Deus nos falou de um tempo de renovo. Por isso esse tema no início do ano, Oliveira em Chamas. Porque eu e você vamos manter o fogo aceso, amém? Fala de obediência, fala de esforço para manter o pavio. Eu me lembro que a querosene ficava um cheiro ruim e mas tinha que fazer, né? Pegar na querosene, tirar o pavio, torcer ele, soltar um pouquinho mais, encher mais de querosene na latinha, nas lamparinas. Manter o fogo aceso fala de obediência. Fala de dedicação, fala de oração, fala de santidade. Não mantemos o fogo aceso, porque as impurezas não permitem, o pecado não permite, a mentira não permite, a prostituição não permite, a pornografia não permite, o abuso não permite, a arrogância não permite. A maledicência não permite, a incredulidade não permite. Quantos lixos, falta de perdão não permite. E aí não conseguimos manter o aceso. E queremos ser impulsionados. E queremos ser purificados. Como, queridos? Primeira lição de casa, manter o fogo aceso. E exige esforço. Ah, mas é o Espírito Santo que faz. Sim, com certeza. O fogo, só Ele. Nada do que você fizer vai gerar fogo.
eu posso cuidar da lamparina, eu posso manter cheia de querosene, eu posso preparar o pavio. Se Deus não se manifestar com fogo, é nada. É nada. Mas Ele só manifesta o fogo quando nós fazemos a nossa parte. E só depois desse básico, que é manter o fogo aceso, aí vamos deixar queimar. E deixar queimar começa por transformação. Meu Deus, a hora não espera. Vamos falar então de transformação. Malaquias 3, 2 e 3. Mateus, está comigo? Malaquias 3, 2 e 3. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Jesus veio trazer esse tipo de fogo. E Ele deixou o Espírito Santo, que é quem purifica de todo o pecado. É quem transforma o nosso caráter à imagem de Deus. Por isso eu e você precisamos permitir que o fogo do Espírito Santo transforme nossos pensamentos, transforme nossas atitudes, transforme a nossa mente, transforma o nosso coração. Só Ele pode fazer isso. E precisa muita Bíblia para fazer isso. Essa leitura diária que a gente faz, que o Rômulo posta toda semana, isso é só manutenção, é básico do básico. E nem isso a maioria não consegue fazer. Um propósito de ler a Bíblia todo ano. A maioria não consegue. E nós lemos a Bíblia todo ano, nesse modelo, ajudando aí. Agora, para viver a transformação, você precisa se alimentar da palavra diariamente, porque ela tem o poder de transformar. Quer vencer a droga? Começa a ler mais Bíblia. Quer vencer pornografia? Começa a ler mais Bíblia. Quer vencer a falta de perdão? Começa a ler mais a Bíblia. Quer vencer a mentira? Começa a ler mais a Bíblia. Quer vencer o engano? Começa a ler mais a Bíblia. Quer vencer o medo, a insegurança? Começa a ler mais Bíblia. Eu ouvi do pastor, quando eu fiz a minha primeira confissão monstro, tinha acabado de me converter, e um dia o pastor começou a me cutucar, e eu entendi que era a hora de eu vomitar tudo. E contei todo o lixo que eu já tinha me envolvido na minha história. E eu falei, pastor, comecei a chorar, falei, pastor, eu ainda sonho com as mesmas pessoas, sonho nos mesmos lugares, sonho com as orgias, sonho com aquele mundo horrível, e eu não sei o que fazer. Eu queria sonhar pregando, queria sonhar ensinando a palavra, mas esses sonhos são constantes, esse lixo me atinge. Ele falou, só tem um caminho, se alimenta da Bíblia. Eu comecei a ler Bíblia de manhã, tarde e noite. Lia várias vezes a Bíblia todo, o ano todo. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E ela foi me purificando. E ela foi me limpando. E ela foi me transformando. Deixar queimar. Fala de você fazer o básico. E depois deixar queimar. Porque a presença dele constante em você, não tem como você não ser transformado. A presença dele constante em você, não tem como você não ser purificado. A presença dele constante em você, não tem como você não ser enviado. Porque é ele quem impulsiona, entende isso? Ele transforma. Depois do básico. Então quer ser transformado? Lê Bíblia. Devore Bíblia. Coma a Bíblia. Tem dúvida? Pergunte. E na época nós não tínhamos muita opção, né? Eu ficava em dúvida, eu ia perguntar para o pastor, aí ele me dava mais uma Bíblia. Pastor, eu estou querendo entender isso, vou te dar outra Bíblia aqui, você pode comparar versões quando ficar em dúvida.
E aí mesmo com 2 traduções eu ia para cima do pastor, eu não entendi isso aqui, eu li lá, não entendi, li aqui, parece que ficou mais confuso ainda. Eu vou te dar uma outra tradução que vai ajudar um pouco mais. Ele me dava uma outra, meu Deus. Mas lê Bíblia, não deu certo aqui, pega outra. Quando nós nos casamos, a Ruth falava assim, Satira, eu não entendo, porque essa comunidade de Bíblia. Eu botava 10, 15 Bíblias, traduções diferentes na mesa, para consultar todas as traduções, vai buscando mais clareza. Queridos, quer deixar ser transformado pelo Senhor? Bíblia. Depois do básico pronto. Entende isso? O fogo, símbolo da transformação, ele queima pecado, amém? Ele consome pecado, amém? Quando você pensa que não, você já está vencendo, sem esforço. Quando você está vencendo o pecado e está te custando, você está vencendo na carne, não vai dar bom. Vai durar meses, vai voltar. Quando para vencer o pecado, você está fugindo, você está suando, você está sofrendo para vencer. Não é o Espírito Santo que está transformando, é teu esforço. Deixa ele queimar. Quando você se enche de Deus, é Ele quem vence. É Ele quem manda embora, é Ele quem expurga o lixo, é Ele quem tira a imundície e te deixa limpo, amém? O fogo, quando ele limpa, quando ele transforma, quando ele purifica, fala de um novo tempo. Eu lembro que na época era costume a gente tacar fogo, depois que limpava uma área de mato para plantar, aí a gente tacava fogo para controlar aquele fogo, e de repente vinha, né, Marco? O Marco está lembrando. O Udo, não faz de conta que você não está entendendo, Udo, você sabe do que eu estou falando. Vinha tudo novo, tudo novo. Queridos, quando o Espírito Santo transforma e purifica, ele começa algo novo, mais forte, mais intenso, maravilhoso. Porque ele tem o poder de destruir tudo que é lixo. Recentemente, alguém viu aquele fogo lá nos Estados Unidos? Gente, aquilo ali é mão de Deus purinho naquele lugar. Na premiação do Globo de Ouro, a comediante que estava apresentando, ela falou 13 menções à equipe. 3 menções de agradecimento às mães. Uma a fulano de tal. Nenhuma agradecimento a Deus. Mas também numa cidade que não tem Deus e todo mundo... Na mesma semana, Deus manda um fogo e sopra com vento forte e queima todo aquele bairro importante. Bilhões foi destruído em poucos dias, porque o fogo foi devorando de cantores famosos, de atrizes famosas, de empresários famosos. Fogo foi destruindo tudo. Não brinque com Deus. Cidade não tem Deus. Deus foi lá para mostrar quem tem o controle de tudo. Eu não tenho dúvida que foi a mão de Deus com aquela palhaçada que fizeram. Então, irmão, em nome de Jesus, Pentecostes, com fogo, fez o lançamento de um novo tempo. Hoje, quando o Senhor estava me ministrando sobre isso, eu fiquei muito feliz. Porque essa direção que Deus nos deu fala de um novo tempo para a nossa igreja. E começa com fogo. Fogo que purifica. Fogo que transforma. Fogo que gera obediência para manter o fogo. Gera esforço para manter o fogo. Gera dedicação para manter o fogo. E Deus vai te queimar. Deus vai me queimar. E nós vamos deixar queimar, amém? Depois de obedecer o básico, é só deixar queimar. E ele começa a fazer o que precisa ser feito. E nós vamos viver um novo tempo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Diga, o fogo do Espírito não é o fim,
mas é o começo de um novo tempo. O fogo do Espírito não é o fim, não é o propósito final. É apenas o cumprimento de uma etapa para experimentar o novo de Deus. O fogo purifica. Quando você deixa queimar, ô Zé, depois nós vamos deixar queimar, amém? Quando você deixa queimar, nós vivemos a purificação pela palavra de Deus. Lá em Jeremias, Deus diz: a minha palavra é fogo consumidor. Já pensou nisso? É ler a palavra, meditar na palavra, é o que nos alimenta e nos sara, queridos. É o que nos cura. Quem é das antigas também já passou por isso. Então, quando o camarada ia lá em casa arrancar dente, ele vinha com um estojinho. O Wood lembra dessa parte também. Vinha com um estojinho assim, ele jogava álcool, tacava fogo, esterilizava as pecinhas, sem anestesia, tá? Esterilizava as pecinhas e depois esterilizava as ferramentas. A Sueli, a Cleusa lembra dessa parte. O fogo purifica instrumentos. Eu e você, como instrumentos de Deus, precisa ser purificado. Se não formos purificados, não vai dar bom. Se não for purificado, contamina. Se não é purificado, estraga. Mas quando é purificado pelo fogo do Espírito, é cirúrgico, é abençoado, é maravilhoso. Queridos, a purificação acontece também pelas tribulações, dificuldade que nós enfrentamos, são formas de Deus nos purificar. Só Deus sabe como eu estava aqui ontem. Quando o Erison falava de dor no ciático, eu falei, eu acho o Erison um pouco mole. Essa dor no ciático dele dá umas paralisadas no rapaz, né? Uma dor no ciático, aí eu não consigo, estou com dor no ciático. Eu falei, esse ciático não é tudo isso. Aí eu falei para o Rômulo, que tive a primeira vez dor no ciático, na segunda, ele falou, foi assim, assim? Eu falei, não. Eu falei, então, você não foi intenso. Na terça-feira, na academia, eu experimentei essa dor. Meu Deus, que vergonha. Eu levantei, achei que eu ia cair, parece que faltou o ar, aquilo veio trincando tudo assim. Chamei o educador social, falei, cara, me deu uma dor aqui. Falei, não tem nada a ver com esse aparelho, não. E vazou, me deixou lá. Eu falei, Jesus, vocês não estão entendendo. Ontem eu estive aqui num esforço que só Deus sabe. Mas eu não consegui ficar em pé durante o louvor, porque doía muito ficar em pé. Quando eu sentava, melhorava bastante. Sabe, queridos, a tribulação tem um poder purificador. Deus usa muitas situações para apagar a nossa língua, né, Eris? O Eris vai falar isso depois. Deus usa situações para nos purificar. E louvado seja o Senhor, porque se Ele nos purifica, é porque Ele nos ama. Se Ele permite situações para a gente crescer, é porque Ele nos ama, amém? E quer nos fazer crescer. Mas a purificação, ela também gera comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós estamos sendo purificados, nós corremos para o Senhor. Não é, Felipe? Eu vejo o Felipe de vez em quando correndo para Deus. O Felipe está mais sensível ao Espírito Santo hoje. Deixa eu te dizer, a purificação gera comunhão com o Espírito Santo. Vê 2 Coríntios 3,18, Mateus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a tribulação faz. Olha o que a purificação faz. Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. E estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a que vem do Senhor, que é o Espírito. Ele permite para que nós cresçamos em comunhão com Deus.
uma lente suja impede a visão. Ela precisa ser limpa. E isso, queridos, quando está sujo, traz um pouco de transtorno. Mas ela permite crescer. E para terminar, quando você está deixando queimar, lembra? Para estar no nível de deixar queimar, é porque o fogo está aceso em você. E para o fogo estar aceso em você, você fez a sua parte, se esforçou, Deus gerou bom ânimo, você passou a acreditar, uma resistência interior, dizendo, vou conseguir, Deus é comigo, vai dar certo. E você se dedicou em obediência, em dedicação, em santidade, para deixar o fogo aceso. E aí deixa queimar. E depois de transformado e purificado, o fogo impulsiona. É o fogo do Espírito que capacita dar testemunho. Testemunho que faz diferença. Por isso, em Atos 1:8, fala desse poder. Mateus, está comigo? Atos 1:8. Olha o que diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E serão testemunhas em Rolândia, em Foz do Jordão, no Brasil e nos confins da terra. Para onde você acha que Deus vai te enviar? Eu não sei. É Ele quem envia. É Ele quem impulsiona. Muitas vezes eu quero ir, mas nem manter o fogo eu estou conseguindo. Porque depois do básico, tem que deixar queimar. Porque quando Ele impulsiona, é porque a gente está deixando queimar. E aí Ele leva para onde Ele quer. Queridos, o fogo nos move à santidade. E lembra que eu falei, santidade não é não pecar. Santidade não tem nada a ver com não pecar, ok? Não pecar tem a ver com o basicão, manter a chama acesa. Um esforço para manter a chama acesa. Dedicação, esforço. Santidade já é o nível de manter a chama. E santidade tem a ver com abrir mão do que eu posso. Mas é melhor não, porque eu quero agradar o Senhor. Deus falou comigo lá atrás, isso há 30 anos atrás. Um pouco mais. Sobre o Nazireu. Ele falou que a igreja que ele usa hoje não é a que faz o básico. Porque o básico todo mundo devia fazer. A igreja que ele usa é aqueles que se posicionam como Nazireu. Todo mundo pode tocar em morto, Nazireu não. Todo mundo pode tomar vinho, Nazireu não. Todo mundo pode fazer isso, Nazireu não. Todo mundo pode cortar cabelo, Nazireu não. E o Senhor disse para mim, você não. Foi numa vez, porque todo final de ano tinha champanhe, né? Uma champanhe só no final do ano, qual o problema? Tem pecado? Não, pecado nenhum. Porque é só uma comemoração. É porque casou, é porque... Falando nisso, a gente esqueceu de deixar lá. Deixa eu falar uma coisa importante. Nos nossos dias, se você quer ser levantado pelo Senhor, decida fazer além do básico. Me é lícito, mas não me convém. O nível de entrega, o nível de compromisso que eu quero com Deus, vai além. Eu vou fazer além. Me é lícito, mas não me convém. O fogo nos move a esse nível de santidade. E santidade fala de renovar diariamente esse compromisso de santidade, esse compromisso de não se envolver. Queridos, é quase impossível você ver um filme hoje e não ter que passar rápido porque está mostrando gente pelado,
porque está mostrando gente transando, é quase impossível. O apelo demoníaco para trazer lixo para nós é o tempo todo. Canais abertos, as propagandas o tempo todo é lixo. É impressionante. É impressionante. Quem fez um compromisso de santificação dos olhos é um absurdo. E eu só vejo filme quando os filhos estão em casa. Aí a Ilô já sabe, ela fala, pai, é baseado num caso real. Não tem cenas, não. Então vamos ver. A gente viu um esses dias. Não, vimos 2. Mas é muito raro. Todas elas sabem. Se querem que eu esteja junto para ver algum filme, ele precisa ser documentário ou baseado em caso real, que vai nos trazer alguma lição interessante, e não pode ter lixo. Não pode, queridos. Você que acha que é forte, não te contamina, desculpa. Caiu no olho, atingiu a alma. É impossível não. É impossível não. Vamos ficar em pé. E o mais importante de tudo, o fogo te prepara para a volta de Cristo. Aleluia! Esteja pronto. Alimenta o fogo com o óleo fresco da comunhão com Deus. Porque uma lamparina sem óleo, ela vai apagar. O óleo fala da comunhão com Deus. O fogo que Jesus veio trazer não era um fogo para arder na terra, é um fogo para arder nos corações e nos impulsionar a uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de comunhão, uma vida de abandono de tudo que não agrada ao Senhor e se jogar para se deixar queimar. Eu queria que nessa noite 2 coisas fundamentais acontecessem. Que o Espírito Santo esteja gerando no seu coração o arrependimento de práticas que não agradam ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja gerando no seu coração a confissão daquilo que você vai abrir mão, porque você decidiu viver uma vida de santidade, viver uma vida de entrega. Você decidiu que o fogo do Espírito Santo nunca mais vai apagar na tua vida, porque você vai fazer a lição de casa. Esforço, com dedicação, com confissão, esforço na oração diária. Porque precisa esforço para orar diariamente? Lógico que precisa. Às vezes você faz um propósito de levantar de madrugada, o celular toca, e você finge que não ouviu, dali que 5 minutos ele toca de novo. E o Espírito Santo te lembra que você tinha um compromisso. E você, meio dormindo, bate lá e apaga, porque o negócio não tocar de novo. Existe esforço. Diga comigo, o fogo de Deus não pode ser apagado. Por quê? Para incendiar o mundo, só com a manifestação da presença de Deus. Homens não fazem isso, pastores não fazem isso, líderes não fazem isso, a presença de Deus faz. Nós vamos cantar o Deixa Queimar, e eu quero que você faça uma aliança com o Senhor. Eu vou me deixar queimar. Vou fazer o básico, vamos repetir para ser didático. Vou fazer o básico: oração, santidade, amém? Oração, santidade e obediência. Só para manter aceso. E para deixar queimar, transformação, purificação. Aí Ele vai te enviar. Amém? Vamos deixar queimar? E eu vejo chamar Deus presente.